Pessoal, muito bem. A gente vai mudar um pouquinho aqui de assunto. Claro que estamos acompanhando o tempo todo essa questão, né, da truculência policial, esse recuo do Tarcísio, mas agora a gente vai falar sobre a cúpula do Mercosul. Vamos chamar para conversar com a gente a Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, professora da Universidade Católica de Brasília. Priscila, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Começo perguntando, Priscila, a gente está tentando ainda um contato com o Murilo Fagundes, que está no Uruguai, né? O Lula está, inclusive, tem imagens agora, a gente está tentando buscar recuperar essa chegada aí do Lula, mas eu queria saber o seguinte: existe uma expectativa muito grande dessa conclusão desse acordo União Europeia e Mercosul, e a gente sabe de toda a dificuldade em relação a esses acordos. A gente teve um exemplo agora recente, né, envolvendo ali a França, claramente numa questão relacionada às dificuldades desse acordo. Qual é a sua avaliação? Você está mais otimista ou mais pessimista em relação a essa cúpula que acontece no Uruguai? Como você está avaliando tudo isso? Priscila, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Léo, boa tarde a todos os telespectadores. O tema é a cúpula do Mercosul. E essa cúpula do Mercosul, ela é tão relevante, tão emblemática, porque talvez seja um momento da história, após mais de décadas, que nós iremos ao acordo finalmente entre a União Europeia e Mercosul. O que acontece? Existem diversos entraves que impossibilitam que houvesse esse desenrolar para o estabelecimento de uma redução de tarifas, para o estabelecimento justamente de uma... A gente não poderia ser de livre comércio, mas sim uma zona facilitada de comércio entre a União Europeia e, efetivamente, o Mercosul. Eu estou muito otimista que esse acordo de papel vá para uma prática efetiva, por entender que nem todos os estados precisam concordar com esse acordo para que a União Europeia ingresse nesse documento. Então, há sim algumas contrariedades, por exemplo, França, Polônia, Irlanda. Pessoal, a gente vai tentar aqui recuperar essa conexão aqui com a Priscila, né, estava ruim a conexão, a gente vai tentar refazer essa conexão. A gente está falando dessa conclusão desse acordo União Europeia e Mercosul, como Priscila vinha falando ali, tem uma importância muito grande. O presidente da Comissão Europeia, né, chegou nessa quinta-feira ao Uruguai, falou, desembarcou e ela disse que haja uma conclusão nas negociações do acordo comercial do grupo com a União Europeia, né, a Ursula von der Leyen. Cheguei na América Latina, a linha de chegada do acordo União Europeia e Mercosul está à vista. Vamos trabalhar para cruzá-la, disse Ursula em uma postagem na rede X, no antigo Twitter. Disse mais, temos a oportunidade de criar mais de 700, um mercado de 700 milhões de pessoas, a maior parceria comercial e de investimento que o mundo já viu. Ambas as regiões sairão ganhando. Ou seja, esse acordo parece algo distante aqui para a gente, mas não, você vê que existe uma expectativa da própria Europa, né, da Comissão Europeia, em relação a esse acordo. Ela está falando aqui, pessoal, a Ursula, de 700 milhões de pessoas no mercado aqui. O acordo que vem sendo negociado não é um acordo novo, é um acordo de 25 anos. A gente voltou aqui com a Priscila. Priscila, vamos retomar aqui. Por favor, vamos lá, me conta a sua avaliação em relação a essa. Você começou dizendo que acha que é muito relevante, sim, é muito relevante, mas dá mais detalhes para a gente. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Então, esse acordo entre Mercosul e União Europeia, a gente tem que entender que, basicamente, ele vai facilitar e muito o comércio entre essas duas regionalidades, entre esses dois blocos, por assim dizer. Ele não vai trabalhar com uma liberalização integral do comércio em um primeiro momento, mas estima-se que, em um momento posterior, 100% daqueles produtos comercializados dentro da perspectiva desse tratado serão justamente isentos de tarifação quando vierem da Europa para o Mercosul. Em relação ao Mercosul para a Europa, haverá ainda uma taxação de aproximadamente 92%. Então, é muito interessante a gente observar que existe um ganho-ganho aqui, porque, de fato,
algumas indústrias europeias perderam muito o seu dinamismo e principalmente o seu papel no mercado global a partir da inserção da China nesse mercado internacional e principalmente na América Latina, onde de fato hoje o maior índice de comércio internacional é com o mercado chinês. Então, indústrias que se tornaram um pouquinho obsoletas, principalmente nos anos 2000, como por exemplo, vão conseguir recuperar mercados em países emergentes, como é o caso do Mercosul. Em contrapartida, o Brasil segue muito beneficiado com essa prospecção de acordo, principalmente em relação à sua indústria alimentícia e ao seu agronegócio, que terá portas ainda mais abertas no continente europeu. Só que aí vem a questão, será que de fato a gente vai conseguir estabelecer um critério concreto de se ter o quê? De se ter um acordo fechado, ainda que ocorra oposição entre alguns em relação à França, em relação efetivamente à questão da Irlanda e à questão da Polônia, a gente não precisa de consenso para afirmar esse tratado. Isso é muito importante destacar. Então, a França ela pode se opor e não necessariamente a gente vai ter o quê? A gente necessariamente a objeção de que a União Europeia vai ingressar nesse acordo, porque quem ingressa é o bloco. E a gente precisa ter a maioria dos países e não a unidade dos países ingressando. Priscila, vamos lá, vamos tentar separar aqui esses países. A gente tem contra o acordo França, tem mais algum desses países da União Europeia que se não completamente contrário, mas ali um tanto cuidadoso em relação a esse acordo? E quais os países que de fato estão tanto na Europa, tanto na União Europeia, tanto aqui também, né, no Mercosul? Queria que você separasse ali, a gente tentasse fazer uma divisão ali, quais os países de fato embarcam nesse acordo, aqueles que têm um certo receio e aqueles que são contrários. A França me parece que está nesse terceiro time, nesse terceiro bloco, mas também falar um pouco aqui da América Latina. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, em relação à própria movimentação da Argentina. Vamos lá, vamos separar primeiro a Europa, depois a América do Sul, Mercosul, para a gente fazer esse tipo de divisão por blocos. Bom, vamos lá, vamos começar com a Europa. Então, a gente tem basicamente 3 grandes países que são contrários a esse acordo com o Mercosul. Por quê? São países fornecedores, basicamente, de alimentos e de também carnes e, enfim,